é que é? Tá tudo! Sejam bem-vindos ao Geekstorm, o podcast onde os temas mais geeks são debatidos numa verdadeira tempestade de troca de ideias. Eu sou o Ricardo Araújo, ou Lolly Chins, é como preferirem. E comigo, meus amigos, eu tenho... O Diogo! Olá, Diogo! Caso foi um bocado difícil lá início perceber com o dedo, tipo, estava, é um ou outro, fui eu. Sabes que eu gosto sempre de te deixar naquela expectativa, não é? É, claramente. Mas tu continuas na tua senda de Tom Holland dando spoilers sobre a outra pessoa que cá está, que é o Daniel! Olá, Daniel! Olá a todos, sejam mais uma vez bem-vindos. É o duplo D, estamos aqui. É, duplo dedo. Só tenho aqui uma questão antes de começar. Então, Porquê é que o teu attack está como imune ao Diogo? O que é que eu não percebi aqui quando estive fora? nada. É assim, aquilo que eu te posso dizer é tenta começar a anular a tua tag para este episódio, que é The Last a chegar. Bom, meus amigos, nós não vamos estar a falar de Last a chegar, mas vamos estar a falar de The Last of Us. Até porque, malta, vamos ser sinceros, estamos todos ansiosozinhos, não é? Pela segunda temporada, que à data de lançamento deste podcast está a horas de acontecer, não é? Diga-se de passagem. E meus amigos, queres dizer, nós vamos estar aqui a falar... Não vamos estar a falar da série em específico, não vamos estar a falar exclusivamente dos jogos, vamos fazer aqui um mix and match. Uma amálgama sobre toda esta série verdadeiramente icónica. E, meus amigos, quer-se dizer, se calhar vamos já começar por aqui, porque acho que é uma parte importante. Vocês jogaram The Last of Us? Têm conhecimento do ponto de vista do utilizador com o comando na mão do The Last of Us? Tenha sido o original, tenha sido qualquer um dos 30 remakes e remasters que já foram feitos posteriormente, ok? Mas vocês já jogaram o jogo ou nem por isso? O original. Não é? Começo eu? Oh, caraças. Este gajo. Vá, fala, Diogo, fala. Só disse que não. Eu joguei o original. Pronto. Eu joguei o original. Vou ser sincero, não gostei, eu não acabei o jogo. Eu estava-me quase a tirar o comando contra a parede e digo-vos que é muito raro as exceções que eu faço isso. Eu acho que os controles não estavam assim bem afinados. Depois comprei a PlayStation 4, veio com o remaster, veio um dos jogos que veio no bundle, veio o remaster. Joguei até ao fim. Isto é tão bom quando estou a gravar e tenho pessoas aqui ao lado a falarem. Podias ter ignorado. Mas pronto, como eu estava a dizer, joguei também a versão remaster. Comprei em pré-lançamento o Last of Us Part 1. Recuso-me a jogar. Eu só comprei porque um amigo meu queria muito jogar e eu emprestei a minha PlayStation para ele jogar. Tu compraste o jogo para ele. Basicamente. Ok. Pronto, Pera. é assim, se quiseres continuar a comprar jogos para amigos, eu e o Diogo estamos disponíveis. É só meter a vossa conta na minha PlayStation 5. Mas eu continuo a dizer, blasfémias, como é que não pudeste acabar o jogo? Na 3, daquelas. na PlayStation 3 não consegui. E atenção, eu quero ser o primeiro a dizer e quero começar desde já isto logo no início. Eu não gosto de Last of Us. Pronto. Espera, tu não gostas de Last of Us? A sério? Não. Eu só vim aqui porque achava que o tema era completamente diferente. Bom, justo. Isto só prova a atenção que o Diogo tem. Atenção, eu joguei os dois jogos, Remastered e afins, e vi a série. Não gosto do jogo. É assim, eu não gosto, mas joguei tudo e vi a série, portanto. mas já te vamos dar aqui tempo de antena para tu poderes explicar estas incongruências, que na sua essência é aquilo que é
ser Diogo. Em relação ao The Last of Us Parte 2, Daniel, tu tens aqui alguma experiência com a Parte 2? O Daniel, o Diogo já disse que sim, o Daniel sim. gostava só de perceber. Comprei-o para a PS4. Para o teu amigo? Não, para mim. Para mim. Se bem que aquela polémica que houve antes do jogo ser lançado, de deitarem cá para fora o script todo do jogo, não me agradou muito. Consegui fugir a isso, porque havia uma pessoa no meu grupo que já tinha acesso ao script e dizia que o jogo estava uma porcaria porque leu o script. E eu fiquei... ele não me disse nada, porque eu cortei-lhe logo as pernas e disse: eu não quero saber, eu vou comprar na mesma ao jogo, eu quero saber o que é que eles vão fazer depois do fim da série e do fim do primeiro jogo. E pronto, fiquei agradado e fiquei triste, e depois fiquei agradado, depois fiquei triste. Eu parecia uma senhora, não me levem a mal, naquela semana um bocado complicada que vocês têm. Foi uma montanha russa de emoções. Foi um carrossel Okay. de emoções muito interessante. Tanto estava muito feliz como estava a chorar no segundo a seguir. Foi por isso que eu comparei com o que comparei. Nós tivemos reações muito diferentes a este jogo. No fim, só tive raiva. Ok. Raiva por aquilo ser estúpido ou... Também, não gostei do fim. Pronto, olha, afinal temos uma coisa em comum. Pronto. E atenção, eu não estava à espera que isto acontecesse. Não só no podcast, mas na vida no geral. Não estava à espera que vocês tivessem sequer de acordo. Mas pronto, é o que é. Já não é mau, já vocês já saem daqui com pelo menos essa nota, já é positivo. Relembrar só para quem nos está a acompanhar que o primeiro jogo, o original da Last of Us, quando ainda só era chamado The Last of Us, ainda não tinha parte 1 no título, Pois. saiu em 2013, ok? E depois, em 2020, chegou a parte 2, não é? E com a chegada da parte 2, o original foi rebatizado. E 3 anos depois tivemos, então, a chegada da primeira temporada da adaptação da HBO. Portanto, nós estamos agora prestes a receber a segunda temporada. Mas, meus amigos, em relação ainda à parte dos jogos... o jogo é assim pega um bocadinho naquele conceito de jogos de zombies, não é? E podemos ir aqui buscar N de exemplos, mas acaba por ser um bocadinho mais do que isto, não é? Sim, antes de mais nada, o jogo é completamente cinematográfico, não é só um action, não é só um jogo de zombie. Um jogo de apocalipse zombie. Sim. Tem uma história. Mas é. Eu disse, não é só. Não é só. Não é só. Tem uma história muito profunda por trás. Tenta que haja uma reação e um apego do jogador, isto falando no jogo, ok, não falando já na série, há um apego do jogador à personagem, ou às personagens, porque isto, cada um apega-se à personagem que achar melhor dentro do jogo. São todas minimamente bem exploradas, exceto no segundo. Exceto no segundo. Mas sim... Está ali um bom trabalho, ou um trabalho bem feito, bem produzido. Na série, agora pegando um bocadinho na série, para não estar só a falar dos jogos, na série é um outro caminho diferente da mesma história, ok? Eles tentaram não pegar tanto em certos aspectos que pegaram no jogo, e eu percebo porquê, porque o videojogo é mais fácil de controlar os efeitos e canalizar a coisa para o sítio certo e programar, porque aquilo é tudo maleável. No mundo real nem tudo é maleável, mesmo com os efeitos especiais. E efeitos especiais são caros, os bem feitos, portanto eles tentaram pegar ali noutro aspecto do Last of Us e tentaram seguir esse aspecto, e também acho que não estava mal de todo, tendo a história original estar lá, a história core está lá.
Só que em vez de focarem num ponto que focaram-se no jogo, focaram-se noutro ponto que também é válido. Esta é a minha defesa barra review, se podemos dizer assim, com muitas aspas. Mas que ponto diferente é que estás a dizer que a série focou-se só por curiosidade? Os spots. Ah. Ok. Eu estou a tentar não dizer tudo muito ao concreto, porque ainda quem não viu a série... Eu sei que nós estamos a falar tecnicamente... Sim, nós estamos tecnicamente a falar de uma série de jogos que começou em 2013, ok? E eu acho que o estatuto de spoiler para o jogo já prescreveu. O problema é a série, e há muita gente que nem conhece o jogo, mas que adora a série. E se calhar vamos tentar conter aqui um bocadinho a questão dos spoilers. Acho que também não devemos fazer muito tabu, mas tentar aqui se calhar conter um bocadinho, só para tentarmos tornar este podcast acessível à malta que ainda não viu. Pelo menos vamos fazer assim: podemos fazer acesso livre ao primeiro jogo, ok? E ao segundo, não, porque a segunda temporada vai adaptar a partir daí. Acho que é aqui um equilíbrio justo. Pronto, eu ia logo perguntar isso, podia logo tirar ali o penso ou não, mas... É pá, assim, tira-se... Não o deixes fazer isso. Ele percebeu. Não deixes fazer isso. Isso é um major spoiler para quem não jogou. Eu só ia dizer que sim. Isto só é um major... Repara uma coisa, é um spoiler sem contexto. Quem não percebe o contexto não ia perceber que era um spoiler, Daniel. Ia perceber, porque ele ia tocar mesmo na ferida. ia, porque ele vai ter que dizer o nome da personagem. E o mais explícito era impossível ser. Pois. Portanto, não faças isso, por favor. Não estragues a experiência a quem não jogou o jogo. O 2, a parte 2. É que nem é a experiência de quem não jogou o jogo. Quem é fã da série já sabe. Mesmo não jogar no jogo, já sabe o que é que vai acontecer. Tá bem, mas tanto é que eu acho que a série vai pegar num caminho diferente. Eu não sei como é que vai estar, eu acho que a série vai pegar num caminho diferente. Eles dizem que sim, mas pronto. Nós, lá está, à altura desta gravação, nós ainda não fazemos ideia, porque nem quando o podcast está a ser lançado ainda não vimos nada, né? Mas pronto, vamos falar. Vamos então. Olá, só faço parte 1. Parte 1. Apenas e só parte 1, ok? Que é para evitarmos aqui situações desagradáveis. Mas eu queria falar da parte 2 também e prometo que isso sem nós vamos falar um bocadinho do jogo da parte 2, mas vamos se calhar falar um bocadinho com mais cuidado. Eu prometo que tenho cuidado. Não digo nada e... Aliás, o teu nome do meio é cuidado, não é? Não, eu prometo que tenho cuidado e eu... Que é assim, quem me conhece daqui perto sabe a minha opinião sobre Last of Us Parte 2 e eu quero passá-lo ao mundo porque eu sinto-me revoltado com aquele jogo. Mas olha, queres pegar antes naquela questão que eu tinha colocado originalmente ao Daniel, porque aqui os jogos de The Last of Us vão um bocadinho mais além daquele tradicional jogo de apocalipse zombie. Pelo menos trouxe aqui uma perspectiva diferente. Por exemplo, indo buscar, se calhar, sei lá, um Resident Evil. Aqui a história não tem nada a ver, é uma abordagem completamente diferente, ou não? Completamente diferente. É assim, é como já disseram, não é o clássico apocalipse zombie tipo Zombie U para a Wii U, que acho que é o jogo que mais me caracteriza para um apocalipse zombie. Por exemplo. Aqui a questão é, de facto é uma narrativa, uma história como muitas outras feitas principalmente pela Sony. Para mim o problema aqui, eu vou comparar aqui o tal jogo e a primeira temporada, que é o meu problema para a série. Eu gostei de algumas abordagens que meteram na série. E eu acho que o problema da série é que não explorou que chega a relação da Ellie e do Joel, tanto como no jogo, que acho que vai influenciar um bocado os acontecimentos da segunda temporada, pessoalmente. E eu acho que isso é o ponto negativo que eu tenho para a série mesmo. Coisas espetaculares, adições que, pronto,
desnecessárias, mas ao mesmo tempo não foram más. Mas falta um bocado daquilo que o jogo tinha, que foi um bocado passar a tua relação para deles dois, de crescer do simples trabalho para uma família. Isso, o final do jogo 1 é o que me revoltou para isso, por isso. Mas epá, eu acho aqui interessante e se vocês me permitem eu vou explorar um bocadinho por aqui até pela parte da gameplay do primeiro jogo, porque o primeiro jogo traz-nos põe-nos ao controlo do Joel e nós temos a Ellie como companion. Sidekick, sim. Como sidekick, como companion, como ali um elemento não só para servir a história, mas também um elemento ativo na gameplay. Tu podes jogar com ela algumas vezes. Sim, mas durante grande parte do jogo não é isso que acontece. Mas de qualquer das maneiras, e eu peço o vosso feedback, porque lá está, eu nunca joguei os jogos de The Last of Us, nem o 1 nem o 2. Ataquem-me nos comentários à vontade. Eu sei exatamente o que se passa porque vi gameplays porque quem é que a esta altura não sabe o que é que se passa no jogo? Exatamente, eu vi gameplays, portanto eu sei exatamente o que se passa em cada um dos jogos, sei a história toda, só não tive foi a experiência de jogar. Ainda hoje não tenho os jogos. Está no catálogo da Plus. Já está no Eu não catálogo da tenho Plus. Plus. Eu não Mas tenho eu posso emprestá-los, eu tenho em versão física. Para a PS4. Pronto, se me quiseres também comprar, eu também sou teu amigo. Pronto, também é verdade. Mas eu agora vou pedir, já que vocês jogaram e vocês são gamers como eu e vão perceber exatamente onde é que eu quero chegar. Porque eu sinto, pelo menos a ver outros jogar, eu senti que a Ellie não era aquele sidekick chato, inútil. Depende do jogo que estamos a falar. Não é uma Ashley no Resident Evil 4. Depende. Se falarmos do jogo da PS3, não concordo muito contigo. Agora, se falarmos do jogo da PS4, sim, está fixe. Então espera aí, deixa-me primeiro colocar a questão para o Diogo. E depois tu vais explorar a parte da PS3 e da PS4, porque eu estou a achar super interessante essa diferença de gameplays de uma consola para a outra. Mas Diogo, eu digo mesmo só no 4. Eu acho que depende da parte, porque o jogo está dividido por diferentes capítulos, de certa forma. A série também. Seasons. E a série também. Pronto. Mas eu acho que é uma evolução. Ela é a clássica personagem que faz difícil ao início e depois vai-se abrindo mais e mais com o personagem principal, ou vice-versa, por aí fora. E eu acho que ela tem essa porção de, ao início ela era chata, mas ao final do jogo torna-se aquela lovable character. E apesar de tudo, não é inútil. Eu acho que o Daniel não concorda comigo, pela cara que fez. Eu já explico da parte do 3. Não, eu estou atento a vários sons que passam aqui na minha volta. Mas, em termos de sidekick, useful. Não é tipo inútil. Não tens aquela cena de que precisas que ela ande, tens tipo a cena de protegê-lo. Não, porque o próprio jogo não foca-se em vou atacar o sidekick. Se atacar é porque é propositado para a própria cena, não é algo de tipo, tenho que proteger a Ellie mesmo. O contexto do jogo é esse, mas não tens, só tens que progredir a história. Mas em termos de utilidade, também é pá, quando jogas com ela é como se fosse um personagem normal em que tem que passar o nível. Não acho que tenha essa dificuldade. Sim, ela continua a ser humana, ok? Ela continua a ser humana. Sim, mas reparem uma coisa, por exemplo. Colocar aqui um termo de comparação, sei lá, a Ellie no The Last of Us com o Atreus no God of War. Estão a perceber o que é que eu quero dizer? Ou seja, em termos de utilidade, é pá, no 1, no 2, whatever. Não jogaste dois para não ainda? Do God of War? Sim. O God of War Ragnarok eu ainda não joguei, não. É isso, era aí que eu queria jogar.
Aqui é a diferente questão, também a relação deles. certo, não ponho isso em causa, mas porque eu a jogar o God of War eu sempre fiquei com aquela sensação de que o Atreus é uma personagem que está ali, mas tipo, não está a fazer simplesmente corpo presente. É ativa. omnipresente. Tu consegues ir evoluindo a personagem, consegues ir criando ali mais dinâmicas, melhorar os ataques, melhorar os stats. E, ok, no início do jogo ele não faz grande coisa, mas para o final do jogo é um elemento válido e útil. Mas nós estamos a falar de um jogo que saiu, neste caso o God of War, saiu em 2018. Ok, em 2013, e se vocês se recordarem bem, naquela altura, nós quando tínhamos um sidekick em videojogos era de oh my god. Era só falar. Era só Yeah. falar, literalmente. Era quase isso. Mas sim, eu vou já aqui explicar a minha situação. Antes de mais nada, tu tens razão no que disseste e não te tiro a razão e até ia abordar isso. Lembrando que Last of Us era um dos jogos que matava PS3. Mas espera aí, eu fiquei confuso. Tens razão no que, ao certo? Naquilo que estava a dizer que Last of Us estava bem feito para a altura, ou estava, não é bem feito. O Last of Us foi um jogo que foi lançado demasiado cedo. O que eu quero dizer com isto é a tecnologia que nós tínhamos naquela altura não suportava as ideias do homem. E não suportaram. Foi por isso que ele lançou o remaster e foi por isso que ele lançou a parte 1, acima de tudo. Agora, ponto de Isto situação. é o Daniel a justificar o porquê de haver 1001 remakes, remasters por aí fora. É a justificação que ele deu, a que eu aceito, nem por isso. Está Sim, feito, nem está vamos feito. falar agora da Complete Edition. Pois, Que não vale a pena não vale estarmos a a falar da Complete Edition. pena. Mas pronto. Pois, ainda dizem que ainda Marte é Milky. Vai, continuando. Qual é que era o meu problema na PS3? Na PS3, muitas das vezes, e quem jogou o jogo na PS4 sabe muito bem, a Ellie tem que ir para certos pontos para dar trigger a certas cutscenes, ok? A Ellie tem que... Desbloquear o caminho. Pronto. Na PS3 isso não corria muito bem. Eu vi muitas vezes a Ellie andar pela parede, neste caso contra a parede, e ficar lá assim, a andar, tipo, contra a parede, tipo, e eu quero avançar na história e não posso, porque ela está contra a parede. Ou então o mapping layout às vezes também não me favorecia muito. Eu na PlayStation 3 tive alguns dissabores com o jogo e eu fartei-me, e houve uma altura que a minha consola começou a puxar muito e frisava em certas partes porque não conseguia aguentar, já tinha muita batalha feita e o Last of Us não estava a conseguir processar tudo corretamente. Mas tirando isso, podia ser culpa minha, podia ter limpado se calhar a consola melhor ou mudado a pasta térmica, coisas que se calhar devia ter feito, né? Mas o jogo não diz na contracapa Nunca que fiz tinha que isso nas minhas fazer. consolas. Pois convém às vezes. Agora, eu depois Pelo como eu menos disse, limpar o pó. Eu já nem digo ao Diogo para substituir a pasta térmica, mas pelo menos limpar o pó. É pá, limpar o pó fácil, lá Por dentro! não, isso não. sabes que Pois. a PlayStation tem um botão próprio, um conjunto de botões que é tipo a Konami Code, que aquilo existe uma sequência que a ventoinha começa a disparar o ar sozinha, não precisa estar a console completamente ligada ou estar a processar coisas para fazer a limpeza. Existe um A modo de 3? limpeza a 3 e a 4. Vai à internet, lê o manual. Eu não sei dizer agora de cor qual é, mas sei que existe Cima, baixo, baixo. Esquerda. X triângulo. Essa é a X 4. triângulo. Essa que estás a mostrar é a 4. Eu sei, a 3 está aqui de baixo, me parece. Ok. Mas nota-se o pó, tu tens um quadrado que desce o disco externo que está aí pousado e o resto, isto é para as pessoas que não nos estão a ver, e o resto está tudo cheio de pó. Sim. Antes de fazeres isso, de usares a tecla para a ventoinha disparar, passa aí um spray, uma porcaria qualquer, que limpe isso, por favor, Diego. Eu não te aconselho muito a laborizar essa consola sozinho, porque essa consola tem muitas peças plásticas que se partem nos parafusos. Continuando, Last of Us. Isto Pronto. no jogo Ok. da PS4 já não acontecia estes problemas, ok? E Certo. eu tive uma experiência muito melhor. Epá, porque eu achei sinceramente interessante
tu fazes referência das diferenças das versões, e eu, por exemplo, não tinha qualquer tipo de noção dessas dificuldades da PS3. Mas pelo menos conseguiste ter uma melhor experiência na PS4, e a má experiência que tiveste na PS3 pelo menos não te tirou a vontade. Desmotivou, sim senhora, porque eu disse que não queria desmotivou ao comprar... ponto de não pegares no jogo, sim, pelo sim, menos sim, isso. sim, Pelo menos sim. isso. Eu nunca mais compro o jogo. Espera aí, mas tu queres jogar o jogo? Opá, pronto, está bem. Eu não queria, mas... Não, eu disse, nunca mais vou comprar o jogo. Comprei a PS4, veio com o jogo. Porque eu comprei o bundle. Vinha com o Drive Club. Eu aposto que havia outros Last of bundles, Us. meu. Não, naquela altura só via mesmo aquele. E pelo menos vinha com 3 jogos e o Plus. Durante uns tempos, vinha com um cartão do Plus. Portanto, eu depois disse, já que tenho aqui o jogo, vamos dar uma segunda oportunidade. E depois, olha, adorei. Melhor disto tudo, eu não comprei o DLC, porque, como já expliquei a experiência que eu tive, saiu um DLC, eu não comprei o DLC. O da PS4 já trazia o DLC com ela. Olha, foi maravilhoso. Sim. Acho que está lá o DLC. Eu posso te confirmar, Diogo, mas eu joguei o DLC e foi na 4. Portanto, eu acho que não comprei o DLC. Eu acho que não comprei o Diogo agora está muito confuso. Não, é que eu não joguei DLC, mas achava que não estava lá. Acho que está lá no Só menu vi na o parte vídeo na parte de baixo. E quem está a perguntar o que é isto do DLC é a história antes da Ellie. Antes de acontecer o que aconteceu para dar início ao Last of Us, a Ellie foi... podemos Para falar ela disto, ter sido né? mordida. Pronto, sim. Assim, podemos falar sobre isto, porque isto também estava na primeira temporada. Sim, pronto. Portanto, Antes da Ellie ser mordida, nós vimos o processo todo dela ser mordida. Foi no centro comercial, com a amiga que não é namorada. O interesse amoroso. E nós tivemos esse contexto todo, ok? Nós só aí é que descobrimos que a Ellie era quem era. E como é que foi as coisas... No jogo eles não te dão... No jogo na parte 1 eles não te dão referências muito a isso. Que a Ellie é homossexual. Não, de ela ser homossexual, e como é que era a Ellie antes de ser mordida, antes de haver aquela história toda que ela é que é a chave para salvar o mundo, ok? Sim. Da orientação sexual é aquilo, tipo, não é relevante. Não, mas foi fixe, foi uma cena fixe. E vou dizer-te uma coisa, na série acho que eles usaram um bocadinho. Pois. Aquilo foi setup para o 2, de certeza absoluta. Ele só se lembrou daquilo no fim do jogo e olha, faço DLC, que se lixe. Mas foi uma cena muito bem metida. Eu adorei toda a experiência. Quando literalmente descobri tudo o que tinha a descobrir pela Ellie, daquilo que nós não descobrimos no jogo, eu fiquei, wow, ele contou aqui uma boa história. Vamos ver o 2, porque eu joguei o jogo todo, mais o DLC, antes de sair a parte 2 para a PS4. Portanto, eu fiz de tipo do género. Eu vou agora jogar isto tudo. E vou-me preparar porque tinha visto um trailer, tinha gostado e queria saber o que é que se passava. Portanto, eu, para relembrar as coisas, os meus traumas e o fim da história e fazer as coisas corretas e etc. Eu joguei tudo e fiquei apaixonado. Comprei o 2 em pré-order, joguei-o todo e fiquei com aquele gostinho amargo com o fim, mas para já tudo ok. Mas espera. Tu achaste no final do 1 que havia a necessidade de haver um 2? Sim e não. Aquilo estava um final aberto mesmo de propósito, porque podia não haver nada. E eu gostei muito, muito mais do final assim. Para o final que eles deram no jogo na parte 2, porque deixaram outra vez a porcaria em suposta aberta para ver se pegava ao 3. Mas isso para mim... Esquece o final. O final aquilo é... Aquilo não é um final. É um poio. Aquilo não é um final. Para mim o jogo acaba um bocadinho antes de chegarmos a essa parte, ok? Preferi muito mais aquele final da parte de ela sozinha. Eu não vou dizer mais nada, mas o Diogo vai perceber o que é que eu estou a dizer.
do que depois o que continua para chegar à parte final. Sim. Mas eu quero, tal como o Ricardo disse, ele prometeu-me, ele vai deixar-me eu expressar o meu final do jogo 2 ainda. Pronto. O final foi, vou-vos dizer, foi muito... Foi mau! Muito cocó para quem está por trás do jogo. Eu já vos vou deixar falar concretamente das vossas opiniões dos finais dos jogos, ok? Mas eu antes, vamos mudar agora aqui um bocadinho o chip, vamos falar um bocadinho na série, porque eu queria perceber se vocês acharam que esta foi uma boa adaptação dos jogos, porque, vamos ser sinceros, muitas vezes adaptações de videojogos são sempre fonte para muita crítica, ok? E nós temos na memória certamente muitos exemplos de adaptações de videojogos que não foram bem feitos. Minecraft? Já viste? Não, eu vou ver se tudo correr bem, ou neste fim de semana, se conseguir, ou segunda-feira. Não pode passar disso. Porquê? Porque o filme depois sai dos cinemas e eu prometi que levava a minha Vai ser na companhia. segunda-feira? Não, mas a partir de segunda-feira eu nunca sei como é que é a minha semana, é só isso. É só por uma questão de agenda, Diogo. É não só uma sejas questão demasiado de- picuinhas com o dia, que isso não é importante. Mas Mas de qualquer das maneiras, eu gostava de saber aqui a vossa opinião. Se vocês acharam que a adaptação que a Warner fez do The Last of Us para a série, se acham que foi bem feita, se foi bem conseguido, se conseguiu captar a essência da história do jogo ou não. Qual é a vossa opinião em relação àquilo que foi a primeira temporada em comparação com o jogo, ok? Ok, eu vou já começar com o Diogo está a pensar um bocadinho. Entretanto, ele se calhar reformula a sua opinião bem. Eu ia-te corrigir neste caso, meter a minha palavra em cima da tua quando tu começaste a falar de uma boa adaptação. Eu vou-te responder. Eu acho que foi uma boa adaptação da história, do jogo não. Isso não significa que seja mau, ok? Não estou aqui a dizer que foi uma má adaptação. Foi uma adaptação diferente do jogo. Agora eu posso arranjar aqui mil e uma justificações e nunca sei qual é que é a verdadeira, porque eles próprios não confirmaram 100%. Eles disseram que iam levar por esse ponto e eu já referi neste podcast que a adaptação não foi feita 100% ao jogo, fidedigna ao jogo. A questão dos poros, a questão Mas repara uma coisa, si. mas já por isso é que eu fiz a pergunta, porque é assim, e eu próprio disse isto, e todos vocês sabem que isto é real. Há muitos franchises de videojogos que são adaptados para filme e não são bem conseguidos. Eu pessoalmente acho que a história do The Last of Us, já precisamente, e como referiste no início e muito bem, já por si é um jogo meio cinematográfico, portanto eu acho que grande parte dos elementos para isto funcionar como um filme ou como uma série já lá estavam. Mas a verdade é que não é porque temos que ser honestos, fazer uma história para um videojogo é uma coisa, fazer essa história funcionar numa série ou num filme é outra completamente diferente, porque nós temos sempre que nos lembrar, um jogo é interessante não é só pela história, mas é também pela envolvência do jogador. O jogador está sempre envolvido, há aquela interatividade, o jogador pode fazer N de coisas, explorar, fazer o que lhe der na real gana naquele momento, portanto é sempre... Epá, tu dentro tu quando tens o controle das personagens, tu podes fazer o que tu quiseres. E quantas vezes, por exemplo, isto é um exemplo muito prático. Qualquer jogo que tenha uma arma, e quantas vezes isto não vos aconteceu, qualquer jogo que tenha uma arma e vocês sabem perfeitamente que já não têm balas e vão ter que andar ou à morraça ou à naifada, e a seguir entram numa cutscene em que vocês dão 3 ou 4 tiros e vocês dizem, não é possível, não tinha balas. É verdade, sim. Portanto, o jogador, se quiser
tentar escangalhar a narrativa do jogo, pode tentar... Portanto, tu podes fazer o que te der na real gana. E se tu souberes que naquele momento vai entrar uma cutscene em que vais usar aquela arma com balas, se tu quiseres até descartar as armas e não teres armas nenhumas só para tentar escangalhar o jogo, tu podes fazer isso. Na série não. Numa série é um ambiente fechado, é um ambiente onde não, quem está a ver não tem qualquer influência no resultado. Ou seja, a narrativa tem que ser feita de outra forma. Não há do género, pega lá um bocadinho de história, agora vai lá dar uns tiros, agora pega lá mais um bocadinho de história, agora dá mais uns tiros e agora mama com mais um bocadinho de história. Não é só isso. Nós, e quem jogou o Last of Us parte 1 Remaster ou do 3, havia aqueles papéis que eram colecionáveis que contava sempre um bocadinho mais do ambiente do mundo. E como é que eles iam passar isso para a série da mesma maneira que pegaram e meteram no jogo? Não, porque nós, literalmente, uma pessoa não tem o comando ali e está a controlar o Joel ou a Ellie ou que raio que esteja Eles tentaram, se não me engano, na primeira temporada com alguns colecionáveis. Tentaram. No primeiro e segundo episódio. Sim, tentaram, não significa que eles tem o mesmo conseguiam... importância, sim. Sim, que tu normalmente ias explorar sempre o mapa para quê? Para apanhar esses ditos papéis ou essas referências para saber o que é que se passa no mundo, o que é que levou para estar aquela doença espalhada pelo planeta, e cá explicaram de outra maneira, explicaram logo nos primeiros episódios como é que se espalhou a doença. A questão que eu estava a falar dos poros no jogo A farinha. pronto. No jogo é feita de uma maneira mais drástica, mais dramática, mais intolerante. Na série é tratada de outra maneira, e eu percebo se calhar o porquê, porque supostamente mais realista, se calhar. Pois, mais realista, mais factual. Não sei se tiveram para lá uns médicos quaisquer ou uns cientistas quaisquer dizer isso não funciona assim, se vocês querem uma coisa fidedigna no mundo, a coisa funciona de outra maneira. Portanto, eles tiveram que adaptar outras coisas. É assim, eu não sei, eu não sou... Não, é isso sim, quem sabe, se calhar até pode ser, se calhar não pode não ser, do caso. Mas pronto. Mas a meu ver, acho que adaptaram essa forma para ser mais aceitável ou mais comestível. E estão no direito deles, né? Agora volta a dizer, é uma má adaptação. Eu acho que foi uma boa escolha de palavras o comestível, mas ok. Volto a dizer, isso torna a série má em si. Para nós jogadores, se calhar um bocadinho, nós já ficamos um bocado com o pé atrás do género. Isto não é aquilo que eu joguei, não é aquilo que eu vi, não é a obra original. Mas será que tem que ser para ser uma boa série? Eu acho que continua a ser uma boa série. Não tive o tal carrossel de emoções que tive no jogo. Não tive as mesmas alegrias e as mesmas tristezas. Só para me relembrar uma coisa. Como é que acaba a primeira temporada? É com a Ellie a ir para a coisa, acho eu. Estou a é ir para o hospital? Sim. É ir? A ir, sim. Não tens a última fase. Okay, se não estou em erro. Se não estou em erro, já não... Eu já não me lembro, por isso é que estou a perguntar. Olha, Produtor, como é que acaba? Olha que termina da mesma maneira que termina o jogo. Olha que termina da mesma maneira que termina o jogo. E eu acho que termina também da maneira que nós terminamos, que é andar tudo ao disparo. Pronto, então já avança essa fase, okay? Sim. É só para ter a certeza. Se o Joe já ia salvar a filha ou não. Exato, pronto. Pronto. O nosso produtor está a confirmar. Acaba da mesma maneira que acaba o jogo. Eu questionei só por causa disso, para me lembrar como é que aquilo acabava. Exatamente. O final do primeiro jogo é o final da primeira temporada. Pronto, já sabemos que o final da segunda temporada não vai ser o final do segundo jogo. Sim, mas ainda pegando na primeira temporada, que é isso que eu estava a falar, não vou já falar da segunda e de ser uma má adaptação, uma boa adaptação. Como eu estava a dizer, é uma boa adaptação, continua a ter lá os elementos chaves.
É como eu gostava. Não, porque eu gostei. Eu experimentei o original e gostei do original. Afeiçoei-me ao original. Agora, eu percebo aquelas pessoas que nunca jogaram. E, mais uma vez, referi aqui uns podcasts atrás que nós já tivemos de outras temporadas que... Ai, videojogos é só para as crianças. Esse tipo de pessoas. Estão a ter agora o contacto que nós tivemos com a história em 2013, 2017 ou 2018, ou o que é que foi que o jogo saiu para a PS4. E agora mais recentemente quando saiu para a PS5 no Parte 1 e mais recentemente que saiu para o computador com o remaster da Parte 1. E em setembro vai ser a Collection. Continua. A história que tivemos aí é diferente da série e a experiência toda que tivemos, porque nós éramos a pessoa, nós éramos a personagem, nós sentimos o que a personagem estava a sentir, nós tínhamos que meter-nos no corpo da personagem para tomar a decisão que tínhamos que tomar, porque o jogo mesmo dando falsas pronto, aquilo que eu quero dizer é o jogo não te dá escolha, é aquele traço, é para aquele traço que tens que ir, mas dava-te a falsa sensação de escolha, a falsa sensação de impotência, a falsa sensação de o que é que eu faço. Claro que o jogo já estava programado de certeza absoluta para fazer a X ação na altura certa. Pronto, que existe... Sim, aquele é 100% um jogo que não é para tu teres escolha, é uma narrativa só. Tipo, só narrativa. Nem é tipo o Horizon em que se falares com algum NPC vai influenciar o final de certa forma, tipo, mínimo. O Horizon é uma narrativa também, mas pode ter uma personagem ou outra a mais. Neste não, é tudo igual. É tudo igual. O que é que faças? É menos que morras e não acabas o jogo, claro. Pronto. Ou não toques mais, porque aqui também tens uma coisa chamada respawn. Na série é um bocadinho difícil haver respawn. Depende das séries. Mas pronto, o que eu queria dizer era, eles levaram outra abordagem mais para ser o mais realista para a pessoa que estava a ver, ok? Para a pessoa que estava a ver sentir-se que isto poderia acontecer. Agora, espero bem que essas pessoas que viram a parte, neste caso a primeira season de Last of Us, metam a mão um bocadinho na consciência e se tem uma PS4 ou uma PS5 em casa porque há a FIFA, comprassem a parte 2 e jogassem pelo menos, se estão assim tão empolgadas com a season, jogavam o jogo que era a história original que está por trás. E jogassem a parte 1 para verem as diferenças, que também é uma cena fixe vocês verem. Epá, mas pronto, é isso. O que eu quero dizer é, estava uma boa série, é uma adaptação diferente do original. É só isso que eu tenho a dizer. Mas eu por acaso até gostei, porque tu acabaste por abordar um ponto que eu ia pegar a seguir, precisamente. Que eu não sei, impacto Diogo. é que esta adaptação pudesse ter, pelo menos na percepção das pessoas que não são gamers, não é? Tu acabaste por abordar isso um bocadinho. Portanto, eu agora encaminhando a questão que te tinha feito ao Diogo, ele se quiser também já abordar um bocadinho esta questão, porque eu pelo menos eu conheço pessoas que não são gamers, não jogam de todo, mas acompanharam religiosamente a primeira temporada e estão ansiosíssimos que saia a segunda e que ficam do género, epá, isto é mesmo de um videojogo, mas no videojogo a história era assim? Era, filho, era. Portanto, Diogo, não sei se tu tens algum tipo de experiência com isto que eu acabei de dizer, e também tentar perceber aqui um bocadinho se tu achaste que a adaptação da história do jogo para a série se realmente foi bem conseguido ou não. Isto é um ponto que eu não queria muito pegar, na verdade, só por um único motivo, que é, já tive uma discussão recentemente com um colega meu, é de adaptações. Adaptações é sempre um tópico muito... Nós também já falámos aqui. Sim, é sempre um tópico muito de levar a confusões, e a minha opinião é que eu acho que é sempre importante, quando vais a adaptar uma coisa, que seja minimamente o próximo para... ou baseado na história do mesmo, do seu criador original. E eu vou dizer por exemplo, um dos casos mais recentes que temos agora, que é o típico da Snow White, né? Todos sabemos o que é que aconteceu. Muita gente não gostou, claramente. Com a Branca de Neve. Exato.
Mas para nem sequer pegar nesse, há um exemplo que eu gosto muito de usar, que é o filme do Joker. Muita gente adorou. Ah, Espera, qual eu- deles? o primeiro. Ah, ok. Qual é o meu problema com esse filme? Que é uma adaptação também de uma personagem de uma banda desenhada. É que aquele filme tinha tudo o que o Joker não era. E simplesmente eu acho que aquele filme só virou famoso ao ponto que foi porque era baseado no Joker da DC e que daí a fama. Por isso eu digo que isso é uma má adaptação. A meu ver, claro. Agora, neste caso em particular, eu acho que não é uma má adaptação. Já como o Daniel falou aqui antes, não é igual. De certa forma eu agradeço que não seja igual, porque pronto, já expressei aqui que não gostei muito da história. Mas olha, também assim nós não sabemos sempre tudo o que vai acontecer. Alguma coisa, há alguma magia no ar. Isso, opa, isso é irrelevante. É assim, eu vou rever filmes, já sei o que é que vai acontecer no filme, mas vou rever porque gosto. E lá por saber que aquilo vai acontecer não faz aquilo ser mau ou bom. Se não fosse o caso, eu já tinha deixado de ver Shrek já há anos. Okay. Mas eu acho que assim, as coisas não precisam também de ser sempre conforme a adaptações. Estou a contrariar-me aqui, estou. Mas no final eu acho que deveria de ser. E aquela série de facto consegue um bocadinho isso. Consegue pegar na história mesmo e introduzir aqueles nuances para adaptar de forma que acharem mais correta para uma série. Para ser mais, como disse há bocado, comestível. E acho que de todas as séries de videojogos que já vi, não vou dizer que é a melhor adaptação, não é? Mas não é uma má adaptação. E claro, introduz sempre um bocadinho, tal como o Ricardo falou há bocado, de... Oh, isto é de um jogo. Oh, a história até é nice. Bota a jogar o jogo. Afinal, isto é bom. Afinal, aqueles jogos não são só para meninos de 3 anos. Mas atenção, eu já acho que essa típica frase que nós todos ouvimos na nossa infância, daqui e até na minha, que foi bastante depois da vossa, bastante. Chama-nos lá Obrigado por velhos. isso. Obrigado por isso, Diogo. Obrigado. Eu já apanhei com ela, mas acho que atualmente já não é o caso. Cada vez mais as pessoas estão a dar embrace àquilo que é ser um gamer. Por muito que se jogue só FIFA, que jogue só Minecraft, que jogue... Que jogas mais? Stardew Valley. Pronto, eu pensava que a Rita Sims. jogava FIFA. Não. FIFA é tudo que ela menos vai pegar. Chega. Mas acho que atualmente já o termo de gamer já não é aquilo que era antes. Que não há uma coisa má. E acho que, apesar de tudo, ainda haver pessoas que se criticam quem joga, porque clássicos vídeos que vemos no Insta, TikTok de o que é uma red flag para ti num rapaz ou numa rapariga que ele seja gamer. Acho que já não há tanto disso, apesar de Não, haver. agora dizem para nós para namorarem os gamers, que é os únicos que estão sempre fechados no quarto e não Sabes traem. sempre onde ele está. E sabes onde ele está, mas pronto, não é disso Isso é que um estamos a falar. gajo que também é... que não sai de casa a tentar sentir-se melhor com ele mesmo. Sai de casa, tipo, é bom sair de casa, toca na erva. Tipo, é não bom. vejas só os gráficos da relva. Vai lá fora, sente-a. É importante termos um estilo de vida saudável acima de tudo. Mas, respondendo à tua questão, sim, acho Uma que... mensagem, Dr. Martin. Continuando, acho que é uma adaptação Sim. ok. Que se seguir com a mesma história, vou chegar ao final e dizer não gostei da história. E se isso acontecer, de facto, a probabilidade de eu dizer que é uma boa adaptação ainda é maior. Não gostei da história, não gostei da série, mas foi uma boa adaptação. Porquê? Porque eu também não gostei do jogo. Exato. Aquele final. assim, E isso vai-me assim, levar parece- àquela coisa. Que é... Mas parece-me uma bitola justa, não é? Eu não gosto de uma coisa, não gosto de outra, portanto a adaptação está bem feita. Exato. E isso vai-me levar àquela coisa que é... O meu problema com aquele jogo em geral é que o jogo todo foi ele quase que feito para tu teres aquela falsa escolha que falaste. Há jogos em que isso está bastante presente. Mas não faz-me sentir de que... Ei, eu gostava de ter tido aquela escolha em vez de...
estou a viver a escolha. Não, eu gostava, no Last of Us, acho que ter a escolha é importante. E é por isso que eu acho que o final que o Last of Us 1, parte 1, era um bom standalone game. Em que, de facto, tinhas aquela escolha e acabou o jogo ali. Eu acho que nós podemos ir mesmo para aí, porque eu tinha aqui precisamente esse tópico para discutirmos, porque o final do primeiro jogo foi controverso, ok? Não que o final do segundo não tenha sido, mas já que estamos a falar no final do primeiro jogo, foi controverso, abriu imensas discussões de ética, a discussão chegou a ir muito além da comunidade gamer na altura, mas eu gostava de explorar um bocadinho, portanto, Diogo, se quiseres entrar um bocadinho mais em profundidade aqui neste final do primeiro jogo e da primeira temporada, porque, pronto, ok, já percebemos, tu gostavas de ter tido a hipótese de não fazer aquilo que o Joel fez, não é? Não salvar a Ellie. E deixares a Ellie, portanto, ser tipo... Virar a cobaia, assim. Sim, lata de salsichas, não é? Agora deixa eu ver o que tem aqui dentro. Daniel, eu não sei se tu és da mesma opinião ou não, porque lá está, isto... eu ainda disse aqui... numa terceira escolha. As escolhas até poderiam ser infindáveis, porque aqui a discussão acabou por ser um bocadinho no sentido de aquilo que o Joel fez foi o correto ou não foi o correto? Afinal, o Joel pode ser visto como um herói ou foi aqui o vilão? O vilão, o egocêntrico, ou... Sim, chama-lhe o que quiseres, o antagonista. Estás-me a fazer falar do 2. Estás-me a fazer falar do 2. Não estou. Ainda não, não és tu, é ele. Segura-te! Segura-te! O que foi discussão no primeiro Last of Us, no final, foi mesmo isso. Ele foi egocêntrico por querer a Ellie para ele. Foi egocêntrico ou foi um anti-herói, como quiserem chamar, porque não quer salvar a sua espécie, porque supostamente a Ellie tem a cura para a sua espécie. E não está garantido, não está garantido. Não há essa garantia a 100%. Mas é o que venderam. Mas foi o que venderam sempre. Vou falar mais no jogo do que na série. Foi o que te venderam sempre no início do jogo. Ela é a salvação do mundo. Sim. Mas no final, naquele momento em que realmente, pronto, ela é entregue à equipa e não sei o que mais, e quando lhe é explicado o que é que vai ter que acontecer com ela, e lhe dão a explicação de que, ok, isto não é 100% garantido. Porque isto acaba por ser a pôr em prática aquele velha... lembram-se do problema do trolley? Quem teve aulas de filosofia certamente que se lembra do problema do trolley, em que tu estás num trolley que não tem travões, não é? Mas tens duas pistas. Na pista onde vais vai matar 10 pessoas e que tu não conheces de lado nenhum, mas se mudares para a outra pista vais matar uma pessoa, mas é uma pessoa que tu conheces, é um amigo próximo, é um familiar, o que for. Portanto, qual é a pista que escolhes? Qual é a pista que tu escolhes? Isto acaba por ser o problema do trolley, mas colocado na prática. E não há uma resposta certa, nunca vai haver uma resposta certa, porque qualquer uma das decisões que tu tomes vai ter sempre prós e contras. Não, Diogo, imagina, estava lá o teu pai ou a tua mãe na pista 1 ou na pista 2 e na pista 1 estava 10 desconhecidos. Não, prefiro matar 10 desconhecidos. Então mataste 10 pessoas em vez de só matares uma. Aqui está aquela cena. Não há resposta certa, para a sociedade. Agora, para ti, pode haver uma resposta certa. Sim. Só estou a dizer isso. Depende daquilo que queres chamar a resposta certa. É só isso que estou a querer referir, mais nada. Fiz uma gente só para isso. Mesmo assim não há a resposta certa, porque eu vou-te ser sincero, não sei se sou capaz de matar 10 desconhecidos, mas também não sei se sou capaz de matar um familiar meu. Portanto... tinha que estar mesmo na situação para tentar tomar uma decisão. Mas pronto, voltando ao Last of Us,
Eu até vou adicionar uma coisa que o Diogo disse, que era, eu gostava de ter um terceiro caminho, que era conseguir salvar a Ellie e ser o tal a parte egocêntrica, mas não ter que matar ninguém. Toda a gente sabe e o porquê da personagem final morrer e matar e não sei o quê. E quem não souber vai perceber-se na parte 2. Portanto, nós não vamos dizer o porquê, mas vocês já sabem o que aconteceu. Porque aquilo é uma cutscene do jogo. Mas eu gostava de ter essa hipótese. É conseguir levar a Ellie sem ter que matar o médico. Mas assim não havia dois. Mas... Pois, tudo começa aí. E agora vocês podem começar a fazer as vossas teorias à vontade. Quando faltam ainda umas horas para a série acontecer, se vocês ainda não foram ao YouTube ver o que é o parte 2, podem começar a pensar. Eu não posso dar este mini spoiler que é tipo, mas está aqui este gajo a dar-lhe, está certo? Não estou a dar de coisa, tu acabaste de dizer que é assim que começa o 2. Eu só estou a dizer que comecem a fazer as vossas teorias. Mas mais não vamos dizer, porque também não vale Fala a por pena. Tu não vais falar do episódio da neve. Não, estou-me a cagar para isso. Pronto. Isso é mau, isso também é mau. Esquece, o jogo que eu gosto é mau. Mas sim, eu gostava de ter mais que uma escolha. E pronto, e não senti literalmente qualquer escolha que eu fizesse dentro do jogo todo, aquilo acabava sempre assim, ok? Agora, como há uma parte 2, há uma justificação para aquela escolha ser feita, eu pronto, ok. Se não houver aquela escolha não havia parte... Podia haver parte 2 de outra maneira, mas pá, sure. É só por causa disso que eu digo, o jogo 1 dava um bom standalone game, a história ficava bem ali no final, quer numa escolha ou noutra, ou nas quais fosse a ver. Acho que era perfeitamente... Eu podia ser cada um troféu, né? Foste para o lado bom, foste para o lado mau. Tipo, e qual é que era o troféu que era o lado bom, qual era o troféu que era o lado não mau? Disse qual, não disse qual, eu não disse qual. E também não precisa ser lado bom, lado mau, podia ser simplesmente, olha, salvaste a humanidade, olha! A humanidade... Tudo! Mas sim. Mas tipo, quem já ouve isto há algum tempo e quem é meu fã aqui sabe que eu gosto de Infamous. Estás-te a rir? Como já sabem, eu sou muito fã de Infamous e Como quiseres. eu gosto Ele é tão fã que nem sabe dizer o nome dele. Não, eu vou dizer, isto é simples. Eu sei que o nome é Infamous. O problema é que eu cresci chamar aquilo Infamous. Já também. Não sei porquê. Opá, eu não sei. É tipo, olha, se calhar é a forma como os tugas diziam aqui. Pronto, se um gajo... Eu sei dizer frigorífico, mas eu cresci a chamar-lhe Frederico. Olha que eu chamo-lhe Frederico. Não sei. Não E sei. é completamente aceitável. Mas continuando. Sabes como é que eu aprendi a dizer Charizard? Eu não sabia dizer Charizard na altura, porque ainda não tinha chegado cá ao anime. Eu dizia que era o Charmizard. Com M, não tem M em lado nenhum, mas eu dizia que era o Charmizard. Sabes como é que eu lhe chamo agora? Charizard, porque é o nome dele. E eu ainda agora, a maior parte das vezes também digo Infamous. Só ouviste-me na segunda vez dizer Então Infamous. O outro comentário que foi completamente desnecessário. Mas pronto, ok, continua. Mas Tu gostas muito de Infamous, sim, e mais. eu gosto de jogos com escolhas. Sim. E aquele era um jogo ideal para isso. Obviamente que o criador queria apenas a própria escolha dele. E isso foi o que me deixa um bocado desiludido com o primeiro jogo. É que há tanta escolha, tanta personagem, que a história podia ter ido com um caminho diferente. Por exemplo, quem viu o jogo, quem jogou o jogo sabe, acho que esta parte também apareceu no filme, na série. Na série. Que é aquela parte do puto também se transformar num zombie. Sim. Aquilo, Teve mais impacto. Teve mais impacto no jogo. Não vou negar. Teve mais impacto, mas ao mesmo tempo foi um bocado estúpido no jogo, que é tipo, tu podias estar a matar todos os zombies e eu estava numa boa capacidade, que eu estava a matar tudo o que vinha aí. E tipo, o gajo acaba por ficar na mesma zombie. Eu tipo, olha, estúpido. Percebes? Há certas partes que há ali uma inconsistência. Se queres fazer as coisas para ser só um caminho, opa, há certas situações que é bom teres aquela falsa esperança que, pronto, mas às vezes é só estúpida a forma como as coisas ocorrem, e essa é uma das críticas à coisa.
e é o que me leva também para o final daquele jogo. Eu não vou dizer que escolheria a parte em que salvava a Ellie, ou vou escolher a parte em que a deixava ir. Não sei. Só o facto do jogo não me ter dado essa opção, que naquela situação acho que é uma coisa ok, é que me deixa um bocado a pé atrás com a primeira história. Atenção, eu digo que é uma boa história. É uma boa história. Mas o facto de não ter essa opção, apesar de poder dar a entender que dá para ter essa opção, deixa-me um bocado meh com o jogo. E o segundo já falo depois. Pronto. Ah, tudo bem. É assim, nós estamos a chegar ao final do nosso tema. Posso? E Ele quer dizer o fim. eu quero tentar perceber primeiro se tu achas que consegues falar do que queres falar sem dar spoiler. E eu acho que aquilo que eu vou dizer, só quem jogou o jogo vai perceber. Ok. Porque eu agora, assim, em termos de despedida, eu vou deixar o Diogo dizer aquilo que ele tanto quer dizer. E também, já agora, podemos aproveitar a fazer uma espécie de perspectiva. O que é que vocês estão à espera desta segunda temporada? E, sem spoilers, ok? Diogo, dá o teu Sem melhor. spoilers, Eu acredito em ti, filho. Então peraí, deixa-me eu dizer o que é que eu só Queres tu? espero da Ok. segunda temporada para tu ires Pronto. falando da tua teoria toda. Assim és o último a falar. Força. Então olha, a segunda temporada, espero bem que venha fixe, que continuem o trabalho que começaram da primeira, levem agora com a linha histórica que eles decidiram tomar na primeira temporada. E pá, sem spoilers, eu quero ver como é que eles vão adaptar a história da personagem que vem aí, que acho que já foi referida no trailer, mas alguém que também me possa estar a ver o trailer. Já Sim, foi que eu vou só dizer o nome, é Abby, ok? Que era a nova personagem que vai ser apresentada nesta segunda temporada e que de resto foi apresentada precisamente no Não vai ser segundo fácil. jogo. Não vai ser fácil. Não vai ser fácil. Não vai ser adaptar fácil. aquela personagem. Só aqui uma curiosidade em relação à atriz que vai fazer de Abby. Era o fancast de muita gente para fazer de Ellie precisamente na série. Fica aqui esta curiosidade. E atenção, eu acho que ela verídico. ficava melhor. Pronto, estás a ver, por isso fancast. Não, atenção, eu nem sabia que havia esse fancast, mas agora que disseste isso, eu acho que ficava Sim, melhor. sim. Tanto é que a própria atriz que vai fazer agora da Abby, ela disse que nem vai fazer. Ela nem treinou para ficar parecida à personagem, supostamente. Sim. O que é um bocado estúpido. Mas pronto, Diogo, chegou o teu momento. Podes falar do que queres falar e, por favor, deixa também aí só um livezinho daquilo que estás à espera de ver do que gostavas de ver para esta segunda temporada. O que eu gostava de ver é uma adaptação o mais fiel possível ao jogo. Se eu sofri e digo aquele jogo é uma treta, eu quero que a segunda temporada eu acabo a segunda temporada e diga, ou a terceira, porque aquilo não vai ser tratado, a dizer aquilo foi uma treta e fico contente por mais 500 mil, 1 milhão, 3 milhões, não sei quantos vão ver a raio da série, hein, que digam, isto é uma treta. Claramente eu não tive a mesma resposta do jogo 1 quando eu digo que não gosto muito do jogo por causa da história, que já disse aqui, porque muita gente gostou. Ok, eu estou naquela minoria de que o jogo 1 opá, não é assim tão bom e a maior parte do jogo o povo gosta do jogo 1. Na 2, eu estou à espera que seja fiel. Fiel. E nem é por causa das pequenas complicações que o Daniel já deu aqui a entender que vai haver se for para ser fiel ao jogo, porque se forem para adaptar isso, vai haver. Atenção, eu gosto do início do 1. Aquele início que acontece, opá, podia acontecer, podia não acontecer. Muitos fãs não acharam que foi a melhor decisão, outros acharam que sim. É ok. Se eu queria seguir aquela história. Claro que é qualquer coisa que eu vá dizer aqui, claro que é à vontade dele. Óbvio. Mas pronto. O meio do jogo estava bom.
mostrou ali outro coisa diferente da relação da Ellie e Joel que há, da Ellie também com outras pessoas. É sempre bom isso. Mas aquele final... Meu, aquele final... é uma montanha russa que nem é de emoções boas. É tipo, isto está mal, está pior, está mal, está pior. A Ellie e para a história do Joel fizeram fez a mesma decisão 3 vezes. Quem jogou o jogo sabe que ela fez 3 vezes aquela decisão. 3. E voltou atrás das 3 vezes. Não aprendeu a lição, é isso que tu queres dizer? Qual é a cena? Tipo, 3... Não, à primeira eu compreendo. Mas à segunda, porque é complicar aquela história toda depois desde a primeira escolha que houve, acabava ali. Porque é que foste meter aquele final que vais fazer uma? Não. Coisa? Sim. Não. 3. Está tudo lixado. Não. Porquê? Eu só quero que me digam, e quem gostou, eu genuinamente quero que me digam qual foi o interesse aquelas reações todas de mais 3 horas de jogo que foram desnecessárias. E espero que seja adaptado. Um episódio inteiro só para essa parte final. Eu gostei muito desta exposição que o Diogo esteve a fazer, sobretudo porque a câmara ia concordando com ele. Já não é preciso fazer efeitos news. Já não, malta, isto não é efeito da edição. Ok? Só para não ficarem confusos. Pronto. Diogo, sentes que tiraste um peso de cima de ti? Não, porque eu queria dizer o que é que queria dizer. E tu não me deixas. Então vamos Podias deixar fazer isso. assim. Podias fazer assim para a próxima. A partir de agora é spoiler. Quem não quer Então- ouvir, show. Vamos fazer melhor. Diogo, queres falar exatamente tintim por tintim aquilo que tu queres, vais poder fazê-lo e a malta vai poder vê-lo. Onde? No nosso Patreon. Se vocês quiserem ver esta opinião sem censura nenhuma, o Diogo a falar livremente, convido-vos então a visitarem o nosso Patreon, a nossa comunidade exclusiva. Podem ir a patreon.geekstorm.pt e já sabem que têm a comunidade completamente aberta e gratuita. Basta começarem a seguir-nos para poderem acompanhar conteúdo exclusivo ou então, se vocês também quiserem dar um apoiozinho extra aqui ao projeto, é sempre bem-vindo e têm acesso a conteúdos ainda mais exclusivos com uma das tiers pagas que temos disponíveis para vocês. E não se esqueçam, maltinha, visitem geekstorm.pt para ficarem sempre a par de tudo aquilo que é o nosso Geekstorm. Para esta semana, vamos ficar por aqui. Voltamos para a próxima com mais um tema fresquinho, só para vocês. Tchau, tchau! Tchauzinho, pessoal. Bye bye.